programa Brasil em Debate, que discute os grandes problemas nacionais, é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O Brasil precisa investir 420 bilhões nos próximos 20 anos para universalizar o saneamento básico, ou seja, para levar este serviço indispensável à maioria da população brasileira. São recursos aplicados em abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta e destinação dos resíduos sólidos. Para debater o problema, convidamos deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Osiel Oliveira, do PDT da Bahia. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê essa ciclópica tarefa de investir tanto dinheiro, 420 bilhões em 20 anos, para que o Brasil consiga levar à maioria da população um serviço indispensável à manutenção da saúde pública, que é o saneamento básico, o abastecimento d'água tratada, todas as drenagens, todas essas coisas que nós falamos há pouco. Tarcísio, cada um de nós seria capaz de fazer uma longa lista daquilo que são os desafios do Brasil na área da infraestrutura. Todo o problema na área de transportes, todo o desafio na área de energia, mas não há nenhum setor que seja mais prioritário, no meu entender, na área da infraestrutura, acho que do ponto de vista social seria educação, e na área da infraestrutura do que o saneamento. Saneamento significa saúde. Os indicadores clássicos de saúde que nós temos, que se usa para medir o estado de qualidade de vida da população, é a natalidade, ou seja, o índice de mortalidade infantil, e o índice de expectativa de vida, quanto tempo em média vive a população. Se você investe no saneamento, esses dois indicadores rapidamente se alteram. Portanto, o saneamento é fundamental. Agora, no Brasil, hoje, nós temos uma lei nacional de saneamento que foi aprovada pela Câmara, eu não estava aqui, nem o Osiel, em 2007. Aí o governo demorou, o governo federal, para sancioná-la, para regulamentá-la, demorou 3 anos, um atraso absurdo para que isso pudesse ocorrer. Tinha que ter sido muito mais rápido. Agora está em consulta pública o Plano Nacional de Saneamento. Nós recebemos o secretário nacional de saneamento aqui na Câmara, em diferentes comissões, para tratar do assunto. Pelo plano que se faz, nós vamos poder romper alguns indicadores daqui a 30, 40 anos. Ou seja, aplicando os recursos públicos, só a situação não se altera nem em curto, nem em médio prazo. Talvez a longo prazo. E aí nós sabemos que os problemas serão de outra dimensão. Por isso que eu tenho uma convicção. Nós precisamos ter outras fontes de recursos. E aí, no setor de saneamento, nós precisamos fazer muita concessão e muita parceria público-privada para atrair mais investimentos e a gente poder mudar a qualidade do investimento na área de saneamento. Acho que é por aí que nós podemos, de fato, encarar profundamente essa questão. Deputado Osiel, como é que o senhor vê? Olha, agora nós estamos acabando de votar aqui na Câmara a emenda 29, aumentando os recursos para a saúde e essa interligação entre os orçamentos que vai para o orçamento da União, nós aumentando os recursos de saúde, nós não podemos deixar que somente saúde seja investido isoladamente. O nosso deputado, meu parceiro Jardim, sabe muito bem que os investimentos da infraestrutura vai fazer com que os recursos da saúde possam ser melhor utilizados, já que a demanda da saúde tem aumentado por falta dos investimentos na infraestrutura básica. Nós, por exemplo, no Nordeste do país, existe um diferencial grande, são cidades menores, médias, que precisam ter também o saneamento básico e que muitas dessas cidades que ficam com a responsabilidade de executar, fazer o projeto para o saneamento básico não têm capacidade técnica e nem investimento para fazer os projetos. Então, tanto o Ministério das Cidades e a própria estrutura do governo central tem que se preocupar com essas cidades médias do interior do Brasil para que elas possam se capacitar e receber recursos também para fazer os projetos. Que os investimentos, por exemplo, a nossa cidade polo, que é Barreiras, onde a prefeita Josmari Oliveira é a prefeita, são 120 anos a Feira cidade. de Santana. Feira de Santana,
Teixeira de Freitas, cidades Conquista, povos, né? Conquista, Juazeiro, são cidades importantes, cidades grandes. Barreiras é um exemplo. São 120 anos de emancipação política e só agora, depois de 120 anos, que consegue chegar ao saneamento básico. Então, imagine que quantas pessoas já morreram, ficaram doentes por falta do saneamento básico. Então, realmente, há uma preocupação não somente agora das cidades médias, mas também da zona rural do nosso interior do Brasil, que precisa ter o mínimo de condição do saneamento, porque isso também influi na condição de vida dessas crianças, desses jovens, que são o futuro da nossa nação. Agora, deputado Arnaldo Jardim, o senhor acha que era necessário criar um tributo para financiar essa obra de saneamento básico no país, que é tão importante? Primeiro, nós temos que tirar um tributo. Hoje, sobre as companhias de saneamento, por exemplo, a Sabesp, que opera toda o estado de São Paulo, que é a maior companhia de saneamento do mundo, em termos de volume de coisa com que lida, uma empresa que é sociedade anônima, mas de controle estatal, a maioria das ações. Sobre ela incide hoje, sobre o serviço de saneamento, PIS e COFINS. Então, o serviço de saneamento básico incide PIS e COFINS. Tá certo? Só a Sabesp pagou ano passado, sabe quanto de PIS e COFINS? Quase R$1 bilhão. Então, primeiro é um projeto, aliás, é um projeto que veio do Senado Federal, foi aprovado já lá, eu fui o relator aqui na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que retira o PIS e COFINS. Nesse instante, nós estamos dialogando com o governo, com o deputado José de Filipe tem feito essa interlocução, o deputado Osiel tem acompanhado isso, ele que é um lutador. A Receita não gosta de perder isso. Tributo. Então, mas Receita. tributar, mas aí como é que vai melhorar essa saneamento, condição? Tem que exonerar. Tributar para depois pegar o tá recurso e certo. aplicar na área de saneamento. Tá certo? Então, nós estamos primeiro tratando disso. Desonerar para fazer algum tipo de iniciativa. Segundo, nós temos discutido com as entidades do setor. Vou mencionar algumas, porque é um setor muito organizado, Tarcísio, e merece ser destacado isso. ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, fez um congresso agora, há 2 semanas, lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando com o Sindesan, que reúne todas as fabricantes de equipamentos, que é muito importante, é um dos setores em que nós não precisamos de importar nada. Os equipamentos todos de tratamento que se pode aplicar, toda a estrutura de canalização feita aqui no Brasil. Importante isso também do ponto de vista de ativação. Nós temos discutido isso com o Sinaenco, que faz projetos, porque isso que o deputado Osiel destacou é muito importante. O deputado diz o seguinte, a qualificação técnica de empresas ou de autarquias dos municípios ou de próprias prefeituras de menor porte, que muitas vezes não tem quadros qualificados, tá certo? Para poder preparar isso também. Então, nós estamos dialogando com o Sinaenco, com o Sindesan, a Câmara Brasileira da Indústria e Construção, CEBIC, apresentou um projeto. Como nós temos o Luz para Todos, o projeto de você ter saneamento para todos, de fazer disso um carro-chefe de uma ação do Executivo. Nós temos dialogado e nós devemos ter, inclusive, um seminário em meados de novembro, na Frente Parlamentar da Infraestrutura. O deputado Osiel integra a frente, tem nos ajudado, coordenado pelo deputado Danilo Forte também, que vai fazer com que essas iniciativas todas possam ser sistematizadas. Deputado Osiel, agora a mobilização desses recursos, de qualquer maneira, é um problema, não é? Com certeza. Além de a gente poder colocar um maior volume de recurso aqui no orçamento da União, a gente precisa que também, não somente as companhias, os estados e essa organização toda, para melhorar a condição, nós estamos vendo agora os recursos que são alocados para a Copa do Mundo. O que vai acontecer com nossos visitantes, por exemplo, na capital, agora há pouco, essa semana passada, eu vi uma matéria da Globo, falando sobre Guarulhos. Guarulhos, o nosso aeroporto internacional, que vai receber grandes movimentação. O maior aeroporto da América Latina. Exatamente. O maior receptivo nosso na capital de São Paulo, Guarulhos não tem saneamento básico. Então, como é que a gente vai preparar esse país para 2014, para 2012, 2013 e o que vai acontecer para frente? Os recursos que são alocados aqui, a gente tem que aumentar esses volumes e a nossa preocupação também não é somente com o que vai acontecer com as universidades, com a Copa do Mundo, com o cenário que o Brasil oferece do crescimento econômico, mas também a atração de novas empresas que estão chegando e que nós precisamos recebê-las. E quando desce do aeroporto, o empresário ou um trabalhador vai precisar logo no esgoto. Então, nós temos que acabar com esse câncer que tem no nosso país.
Você vê, uma cidade como Guarulhos, 450 mil habitantes, né? Sem Nada de saneamento tratamento. básico, sem água tratada. Jogando tudo no Tietê. Água Tem, né? Água hoje é um problema relativamente acertado no Brasil. Nós temos problemas um pouco na zona rural, mas na zona urbana, água tratada hoje já atinge 95% da população na zona urbana. Tá certo? Nosso problema é o esgoto. Esse é o problema central. Hoje, do esgoto produzido no Brasil, nós temos coletado cerca de 50% e tratado um percentual, varia, lógico, por região, por estado, mas um percentual médio nacional em torno de 24%. É muito pouco. Tá certo? Então, Quer dizer, a maioria vai córregos, contaminar os poluir. rios, Exatamente. as águas. Isso. Eu faço parte, eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara. Então, toda a discussão que nós fazemos também na comissão, com nossos pares, na Comissão de Meio Ambiente, ela leva sempre a poluição dos rios, dos pequenos córregos nascentes, mas os grandes rios já estão praticamente todos poluídos por falta de saneamento básico, e isso dá visibilidade nas grandes cidades, pela questão também da imprensa e que se divulga isso, mas nas cidades médias, no Brasil inteiro, está sendo do mesmo jeito. Então, isso é uma preocupação grande. Você Uma vê outra o Rio questão que tem sido Tietê, o desafiadora. Rio Tietê, que é um rio imenso, que corta quase o estado de São Paulo. A despoluição do Tietê, Tarcísio, a despoluição do Tietê, lá, para limpar o Tietê e segurar tal. Dragada, né? Então, é um conjunto de coisas que estão sendo feitas nos últimos anos, já consumiu mais de 3 bilhões de reais. Puxa. Certamente, esse recurso seria muito melhor aplicado, prevenindo antes, seria muito menor. Mas como é que investe esse tanto de recursos se um dos grandes poluidores está acima, que é o próprio Guarulhos, uma cidade imensa já com 450 mil habitantes. Então, tem que aplicar... 3 bilhões, quer dizer, esse dinheiro podia ser aplicado em saneamento básico em cidades médias, pequenas. Tem uma outra tese que tem dificultado vários projetos de saneamento básico, que é um dos temas que vai ser discutido nesse seminário, tá certo? Que é a seguinte questão. Você, para fazer um projeto de saneamento, você precisa ter licença ambiental. E muitas vezes demora muito. Nós estamos querendo que, para isso que é óbvio, quer dizer, é para limpar, é para sanear, tá certo? Demora. Que tenha... E é a favor do meio ambiente. Então, que tenha um tratamento diferenciado, que esses projetos não tenham a mesma análise do que quando você vai fazer um prédio normal, quando você vai fazer uma estação de tratamento de esgoto, que você pudesse ter critérios de análise muito mais ágeis, porque é para beneficiar o meio ambiente. Então, tem que ter um rito de aprovação ambiental distinto, muito mais acelerado, até simplificado, pelo impacto que isso terá. Devia ter um rito sumário aí, na tramitação de um processo dessa natureza, não é? A gente fica sempre trabalhando de bombeiro, né? Vai cuidar já com o problema já instalado. Então, a gente tem que realmente discutir isso aqui, amplamente aqui na Câmara, e também com o governo federal, com os ministérios envolvidos, e cada vez que isso seja realmente simplificado. A gente sabe quais são as dificuldades para fazer uma análise no IBAMA para qualquer tipo de projeto. Mas quando vai fazer a autorização municipal também, nas secretarias municipais, para a construção de um empreendimento de grandes, médios ou pequenos edifícios, tem que saber para onde é que vai ser jogado esse esgoto que será produzido por esse conglomerado de edifícios. Agora, nós estamos falando de esgotamento sanitário nas médias e pequenas cidades. É provável que nas capitais brasileiras ainda persista esse problema, em algumas, né? Com certeza, em várias. Algumas, com certeza, ainda existe. Em várias. Acho que em todas, viu, o Tarcísio? próprio Curitiba, que já é uma excelência no tratamento de resíduos e todos, tem esse problema e é um grande selo nacional ou internacional, mas lá também tem. Então, Salvador deve ter também. Salvador, imensamente, tem um grande problema. Agora o governador Jacques Wagner tem feito uma parceria imensa com o governo da presidente Dilma para levar esgotamento para grandes cidades, médias, e também a capital baiana. Que fazem a área metropolitana de Salvador. Exatamente. Toda a área metropolitana, vários municípios daquelas cidades, ali da área metropolitana, estão recebendo esgotamento sanitário. Mas são processos que ficaram décadas sem nenhum cuidado e que agora, com o crescimento, Salvador cresceu imensamente, com o polo de Camaçari crescendo, recebendo novas indústrias, e tem afetado também o crescimento de toda a área metropolitana. E o governador Jacques Wagner tem levado projetos importantes no saneamento. Mas, lógico,
que a demanda é imensamente grande e que vai levar, eu espero que não leve tantos anos como a gente tem previsão aqui de 40 anos, mas nós precisamos resolver esses problemas num curto prazo de tempo com recursos importantes. Eu acho que a pauta é essa mesmo, nós aqui acabamos convergindo. Desonerar, do ponto de vista tributário, retirando a incidência de PIS e COFINS. Terminar o marco regulatório. Falta uma última questão. Já tem a Lei Geral do Saneamento, a regulamentação demorou, mas saiu. Agora ainda tem uma dúvida nas regiões metropolitanas. Tem uma pendência que está no Supremo, o relator é o ministro Gilmar Mendes, que está para dar o seu parecer há 4 anos já, e precisa deixar claro, porque não se sabe se é de âmbito municipal, como é que se combina isso com o âmbito estadual. Quem cuida do saneamento de uma forma integrada na Grande São Paulo, na Grande Salvador. Então, há essa dúvida. O investimento é tão grande que deve ser uma divisão de responsabilidade entre a União, os estados e municípios. Não pode ser só de um ente federativo, né? Isso que precisa ter essa definição, né? E depois... isso não era matéria de lei, não? Nós ampliarmos... De legislação? A legislação que foi aprovada deixou esse vazio, tá certo? Porque diz que o serviço de saneamento é de âmbito municipal, tá? O governo federal age suplementarmente financiando e condiciona verbas para o município desde que tenha planos municipais de saneamento. Os municípios tinham um prazo até o final do ano passado para fazer seus planos municipais de saneamento. A grande maioria não fez. Aí o Conselho das Cidades prorrogou esse período por mais 2 anos para que possam ser concluídos esses planos municipais. E nas regiões metropolitanas tem um imbróglio. Como é que você faz em Lauro de Freitas e Salvador? Como é que você faz em Guarulhos e São Paulo? Como é que você faz, tá certo, em Belo Horizonte e ali a cidade conurbada que mistura ali? Como é que você faz em Pinhais junto com Curitiba, que são cidades que se misturam? Então, essa questão metropolitana está por ser dirimida aí pelo Supremo. Há um contraditório nisso. E, por outro lado, nós conseguimos ampliar... E os estados também devem ter seu papel, público-privadas. Com certeza. Parceria público-privada para fazer com que investimentos privados ocorram. Nós não estamos propondo a privatização do saneamento, mas você tem um convênio, por exemplo, para que uma determinada empresa possa fornecer água, outra construa uma estação de tratamento do esgoto e seja remunerado pela operação depois dessa estação. Então, multiplicar isso, porque só recurso público será insuficiente para enfrentar a questão do saneamento. No nosso caso, na Bahia, é a Embasa, a empresa baiana de saneamento, que tem toda a direção dos projetos e execução dos projetos de esgotamento sanitário e também de abastecimento de água. Mas a gente tem essa dificuldade, já que os municípios não conseguem apresentar os projetos nesse prazo que foi pré-estabelecido, até para fazer os planos. O setor privado também não se interessa por isso. Porque município pobre, a população não tem poder aquisitivo para pagar o serviço e o concessionário privado acabaria perdendo. Quer dizer, não há nem interesse em participar. Não, esse interesse, geralmente, o empresário vai sempre no filé. Como isso aí não tem só filé, tem muito osso. As grandes cidades. Acaba não indo para esse setor, exatamente, para que não há esse atrativo. Porque se você pega uma cidade grande, com potencial de melhor arrecadação para a empresa que vai executar, ele tem que também pegar uma pequena cidade e cuidar. Então, essa relação não é muito bem definida nessas PPPs. A legislação teria que definir melhor o papel também do Estado, porque o governo do Estado pode ajudar, não é? No caso deve específico, ser um esforço conjunto do governo federal, do governo do Estado e também da prefeitura. Exatamente. Por exemplo, lá na Bahia, é um exemplo clássico que a empresa baiana de saneamento tem feito, junto com o governador Jacques Wagner, e tem levado essa condição para os municípios receberem. Mas como se passou um processo muito longo sem ter esse tratamento, eu estou falando da cidade de Barreiras, que é uma cidade polo, com mais de quase 150 mil habitantes, passou 120 anos sem ter esgotamento sanitário. Então, agora, com a força importante da prefeita Jusmari, que executou toda essa articulação junto ao governo federal e o governo do Estado, está se executando a obra. Mas se passou 120 anos, você imagina o quanto de prejuízo que essa cidade importante, um polo do agronegócio, perdeu de receber investimentos também empresariais. Porque chega uma cidade que não tem nenhum tipo de tratamento, quem é que vai investir numa cidade dessa? Só a partir de agora que ela vai poder ter condição de captar novos negócios
melhorar a condição de saúde do povo e melhorar também, diminuir, no prazo mais longo, os investimentos que são gastos na saúde pública, porque isso afeta a saúde básica do povo, claro, já que as crianças e a população das periferias estão diretamente ligadas ao esgoto. Então, esse é um caso que está sendo solucionado na Bahia, por exemplo. Agora, deputado Arnaldo Jardim, não devia existir um órgão federal para coordenar a execução de um projeto tão ambicioso quanto esse? Olha, nós nacionalmente? Temos a definição formal é o seguinte: no âmbito do Ministério das Cidades, há uma Secretaria Nacional de Saneamento. Mas eu reconheço que, embora tenha um esforço de quem a dirige, isso tem sido insuficiente. O programa de saneamento deveria ser uma congregação de esforços. Lá em São Paulo, por exemplo, o governador Alckmin tem usado, com a justificativa que é correta, de que aplicar saneamento é aplicar saúde, desenvolveu recursos da saúde, e nós temos um projeto chamado Água Limpa, que deu uma mudança de qualidade nas cidades que tinham um déficit histórico. Então, a Secretaria Nacional de Saneamento tem uma iniciativa. Há uma iniciativa paralela do Ministério do Meio Ambiente. Os financiamentos são feitos pela própria Caixa Econômica Federal. Os recursos do PAC, parte estão sendo aplicados na área de saneamento e também tem uma autonomia. Eu acho que ter um programa agora na área de saneamento, capaz de integrar, inclusive, esses diferentes setores da administração, seria uma coisa muito oportuna. Nós teríamos um saldo de qualidade. O grande financiamento que se tem na área de saneamento é o FGTS, os recursos do FGTS do trabalhador, que são remunerados a uma taxa muito baixa, tá certo? 3% ao ano é a remuneração do saldo de cada um que tem lá no seu FGTS, e os recursos são usados na área de habitação, e saneamento. Ou seja, isso dentro de uma ação mais planificada, unificada, teria uma qualidade muito melhor, teria mais foco, mais efetividade, eu acredito, né, José? Com certeza. Por exemplo, nós temos um outro fator importante lá no Nordeste, que é na nossa região, do Rio São Francisco, por exemplo, que estão fazendo a transposição do Rio São Francisco. A nossa luta também com relação tanto ao abastecimento de água quanto o saneamento básico nas calhas dos rios Grande, Rio Corrente e Rio Preto, que são os maiores afluentes do Rio São Francisco, é que possa ter todas as cidades saneadas, já que nós estamos fazendo uma transposição. Do que nós vamos fazer uma transposição? Do esgoto? Ou nós vamos fazer uma transposição com todas as cidades saneadas, com tudo isso resolvido e que também os ribeirinhos possam receber também tanto o abastecimento quanto o saneamento na zona rural, que vai compor mais de 1.000 quilômetros da Bahia, que isso é para nós fundamental. Então, esse é o esforço concentrado tanto do governo do Estado, quanto também nossa articulação junto aos prefeitos dessas cidades. Então, isso é muito importante também, que essa colocação seja feita, porque essa é uma demanda da população. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O deputado Arnaldo Jardim quer dizer mais alguma coisa? Não, reiterar a importância desse momento que nós vamos ter esse encontro, coordenado pela Frente Parlamentar da Infraestrutura, com a participação da Comissão do Meio Ambiente, de todas as comissões da Casa, para, junto com as entidades, ABS, Sinaenco, Instituto Trata Brasil, a SEMAI, que reúne todas as empresas estaduais de saneamento, a Bicom, concessionários da área de saneamento, nós podemos dar um avanço aí nos investimentos dentro do setor. Bom, eu queria aqui agradecer a presença do deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e o deputado Osiel Oliveira, do PDT da Bahia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.